Nascida na Bahia, nossa convidada de hoje é formada em Direito e começou sua carreira num estágio na Polícia Federal, ao lado de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo, Carol. Ela também já foi secretária de Políticas para a Mulher e aqui na Câmara foi eleita com mais de 17 mil votos. No SampaCast de hoje recebemos a vereadora Sonaira Fernandes. Quando eu concluí o ensino médio, eu tinha um sonho muito grande de continuar estudando, mas as dificuldades financeiras limitavam muito. Eu amava, e continuo amando o centro da cidade de São Paulo. Então, aos domingos era de lei. A gente vinha passear, ia no Ibirapuera, para que eu fosse me familiarizando com a cidade de São Paulo. Então, a gente vivia muito com a necessidade, com a falta e do básico, Então, quando eu vim em São Paulo, essa oportunidade de ajudar minha família, eu falei, poxa, então é isso mesmo. Às vezes, o pouco que a gente está visualizando hoje, a gente não tem a dimensão das portas que Deus pode fazer a gente entrar através desse pouco. A minha candidata eu já tenho. A minha candidata vai ser a Sonaira. Eu falei, eu? Eu? Aí ele falou, não, a minha candidata é você, já vai, se prepare, eu acho que você é preparada, eu acho que você é a candidata, tem um perfil e a gente vai, minha candidata é você aqui em São Paulo. Eu falei, não, querida, eu só quero casar nessa vida, você não tá entendendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada, minha amiga Elis Marina. Tudo bem, Elis? Oi, Carol, tudo ótimo. Olá, São Paulo, olá, Brasil. E olá também, vereadora Sonaira Fernandes. Muito obrigada pela presença aqui no SampaCast. Seja bem-vinda. Olá, meninas. Olá a todos que acompanham o SampaCast. Uma alegria muito grande estar aqui hoje falando para o nosso querido povo paulistano. Vereadora, vamos começar aqui o SampaCast conhecendo um pouco mais da sua história, Você nasceu na Bahia. Sim. Em qual cidade e como que foi, sua infância, como que foi crescer lá? Eu sou natural da Bahia, uma cidade de um pouco mais de 14 mil habitantes, chamada Pé de Serra. Uma cidade simples, pacata, do interior da Bahia. E eu cresci lá, toda a minha infância, toda a minha jornada de adolescente foi na Bahia, junto aos meus pais e os meus irmãos. E aí, lá eu recebi, toda a instrução, aprendi os valores de viver em comunidade. E tem as minhas marcas, as minhas raízes, as minhas origens, lá numa cidade do interior da Bahia, de um povo muito simples, um povo que enfrenta muitas dificuldades, um povo que ainda vive muito as suas faltas, e principalmente a falta de oportunidade, de estudo, de trabalho, enfim. E ali eu cresci, dentro daquela comunidade, e quando eu concluí o ensino médio, eu tinha um sonho muito grande de continuar estudando. Mas as dificuldades financeiras limitavam muito esse meu sonho. E aí eu tinha uma tia que morava aqui há mais de 20 anos, na cidade de São Paulo, irmã do meu pai. A minha tia era cozinheira. E uma festividade de Páscoa, ela foi passar com a gente na Bahia, porque lá nós temos a tradição, de comemorar a festa de Páscoa. E aí ela estava há muito tempo que não nos visitava, que não ia, e ela resolveu ir neste ano de festa de Páscoa e ficou com a gente. E aí ela chegou para mim e disse, olha, ela me chamava de Som. Ela falou para mim assim, Som, olha só, eu vim aqui não só para passar uma festa de Páscoa com você. Eu vim aqui porque eu tenho um objetivo muito claro, que é levar você embora comigo. Eu pensei comigo, tá ficando doida. E foi uma coisa assim inusitada. E assim, ela chegou e eu falei assim, não tem condições, porque eu não conseguia me imaginar longe daquele círculo ali que eu cresci, que eu nasci. Então, ali estavam os meus pais, ali estava a minha infância, a minha adolescência, os meus amigos. E eu não conseguia aceitar que que eu conseguisse estudar e realizar um sonho, eu precisasse sair daquele convívio. No entanto, eu sabia que para que a gente fosse estudar em uma cidade vizinha, por exemplo, Salvador, Feira de Santana, que é quem recebe o maior número ali, a Feira de Santana, que é a princesinha do sertão, eu tinha consciência de que os pais, a família, precisava ter condições de manter o jovem naquela cidade, porque tem as despesas com aluguel, enfim. E aí ela falou, olha, eu já comprei a sua passagem.
Eu falei, mas nossa... Ela foi determinada a te Ela levar. foi determinada. Ela falou, já estou de passagem comprada e eu não posso voltar para São Paulo sem você. Porque Deus falou para mim que eu não posso voltar para São Paulo sem você. Aí eu pensei de novo, tá doida mesmo. Eu fico imaginando o misto de emoções dentro de você, né? Quantos irmãos? Nós somos em 4. Em 4. Quer dizer, era uma família grande, Sim. tudo, os amigos lá, infância, Tudo. adolescência. Gente, aí como é que Tudo. foi? Conta aí esses detalhes. E aí eu falei gente. pra minha mãe, eu disse, olha, mãe, eu vou com ela, porque ela já comprou a passagem, para ela não ficar triste, eu vou. 3 meses eu volto. Ah, Menina, eu vim. Cheguei da Bahia, descemos ali na rodoviária, eu toda, né? E aí um frio. para você deve ter sido bem diferente, né? Essa coisa frio, do clima, muito, muito. Eu falei, não, eu já sei que eu não vou ficar aqui, vai ser 3 meses mesmo. E a gente pegou o ônibus, fomos para casa. E eu olhando assim, né, a paisagem, olhando tudo, eu falei, gente, mas eu não fico nessa cidade nunca. Como é que eu vou me achar nesse lugar? Onde é que eu vou saber onde eu tenho que ir? Para onde eu vou? Tá, cheguei, fui ficando. A minha tia sempre muito disposta, dividiu o espaço dos filhos dela comigo, dividiu a comodidade dos filhos dela comigo, cuidava de mim. E eu, naquele propósito ainda de voltar para minha cidade. E aí eu comecei a estudar. Eu tinha feito o Enem já na Bahia. E quando eu me vi, eu já estava dentro de uma faculdade, levando as minhas notas do Enem para ver se eu conseguia entrar no curso de Direito. Já estava fazendo prova, né, distribuindo currículo. O meu primeiro trabalho em São Paulo foi operadora de telemarketing, na LBV. Então, eu trabalhava pedindo doação. E aí, quando eu cheguei em casa, uma vez dessa distribuição de currículo, já tinha uma mensagem da faculdade me convidando para levar a documentação, que a minha nota tinha sido aceita para o curso de Direito. Eu falei, gente, mas não é possível. E aí eu fui, comecei a estudar, liguei para minha mãe e falei, mãe, olha só, eu não vou voltar. Ela falou, mas como assim, menina? Eu falei, olha, tá dando certo aqui, eu vou dar um tempo para ver o que acontece. E você é a única mulher dos irmãos? Não, tem eu e mais 2. Ah, tá. E um menino. Entendi. E aí eu fui ficando. E aí, em menos de 3 meses, eu já trabalhava, né? Eu era operadora de telemarketing. Vendia lanche na faculdade para conseguir pagar os estudos, porque a bolsa foi proporcional. A minha tia era mãe solo, então a minha tia era a responsável ali, né? Por manter toda a casa. E eu estava estudando. Em que ano foi isso, vereadora? Foi 2013. Eu cheguei aqui em 2012, finalzinho de 2012, por ali eu já comecei a... E aí as coisas foram acontecendo. Você foi se adaptando a uma cidade como São Paulo, totalmente diferente do seu habitat natural, né? Literalmente. E foi se encontrando, foi E fui isso? me encontrando. Teve muita dificuldade, Tive assim? muita dificuldade De adaptação? Eu me perdia muito. Ah, acho que todo mundo se perde em São Paulo, até quem mora aqui, né? Eu me perdia muito. E aí, só que eu morava ali na Petrônio Portela, né, próximo ali ao restaurante Feijão de Corda, enfim. E eu estudava próximo à Polícia Federal. A faculdade que tinha era Rio Branco. Então, eu ia andando para a faculdade. Eu gostava de fazer, eu saía de casa uns 40 minutos antes, eu ia andando para a faculdade e depois que eu saí da LBV, eu consegui um estágio na Polícia Federal. Aham. E aí ficou tudo pertinho também, porque a faculdade era vizinha, então facilitou um pouco para mim, né? Mas depois da necessidade de conhecer São Paulo, então eu saía aos finais de semana, minha tia me ensinava, o meu tio, olha, você faz assim, vamos para cá. E eu amava, né? E continuo amando o centro da cidade de São Paulo. Então, aos domingos era de lei. A gente vinha passear, ia no Ibirapuera, para que eu fosse me familiarizando com a cidade de São Paulo. E, vereadora, qual que é a sua relação com a cidade de São Paulo hoje, né? Quais são as características que você mais gosta da cidade depois de toda essa adaptação? Olha, hoje eu amo a cidade de São Paulo. E às vezes quando eu tenho a oportunidade de voltar, né, para o meu interior, lá no sertão da Bahia, eu fico com saudade de São Paulo. Porque quando eu cheguei aqui, né, depois da que eu resolvi ficar, né, depois que a vontade de ir embora acalmou, eu tinha um objetivo, que era conseguir um trabalho, concluir os meus estudos, conseguir um trabalho e conseguir ajudar os meus pais na Bahia. Porque a gente viveu muito tempo envolvido com a necessidade, sabe? Eu fico até emocionada. Ah, imagina.
Desculpa, gente. Imagina, Bate vereadora. fundo, essas coisas não tem jeito. Eu que não vivenciei, já estou emocionada aqui também, então eu imagino. Então, a gente vivia muito com a necessidade, com a falta e do básico, né? Então, quando eu vim em São Paulo, essa oportunidade de ajudar minha família, eu falei, poxa, então é isso mesmo. E aí, São Paulo me abriu uma oportunidade de trabalho, de oportunidade muito grande. E com a possibilidade ainda de ajudá-los. Então eu falei, poxa, então é isso mesmo. E aí eu fui ficando, as portas foram abrindo, as coisas foram acontecendo. E hoje eu amo São Paulo, né? São Paulo me deu a possibilidade de estudar, de realizar um sonho, que era fazer uma faculdade de Direito, que às vezes para mim era uma realidade muito distante. Então, poder hoje, né, retribuir, através do meu trabalho aqui na Câmara também, para a cidade de São Paulo, para as pessoas de São Paulo, coisas e valores, né, que eu aprendi ainda lá no interior da Bahia, né, dentro da comunidade que eu cresci, e ter a possibilidade de ajudar os meus pais, né, de ter, né, a consciência de que hoje eu posso fazer isso, então é muito bom. Então, você vê assim que às vezes, no início de tudo, há muita dificuldade, né, muita falta. É uma virada de chave assim, muito grande. Mas quando você vê as coisas acontecendo, as coisas dando certo, né, você podendo mudar uma realidade, porque muitas das pessoas que estudaram comigo, muitos amigos, né, pessoas que a gente cresceu junto, não tiveram essa oportunidade, às vezes foram para um lado errado da vida. Alguns, né, não estão mais entre nós porque se envolveram, infelizmente, com coisas que não deviam, pela falta da oportunidade. Né, de ter o seu dinheiro de forma digna para conseguir, né, sei lá, comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar uma comida, comprar um leite para o filho. Eu acho bonito, vereadora, porque normalmente, né, vocês que têm um mandato nas mãos, que vivenciaram situações difíceis na vida, parece que vocês entendem melhor a necessidade da população, né? Porque vocês já viveram aquilo, vocês sabem a dificuldade que é colocar comida na mesa, ter oportunidade de crescimento. E aí, assim, né? Eu tô curiosa já para saber como a menina Sonaira, que veio lá da Bahia, chegou aqui em São Paulo meio a contragosto, mas, né, foi encontrando um caminho, de repente se enveredou pelo lado da política. Isso começou onde? Foi na faculdade mesmo? Foi na Polícia Federal onde você fez o estágio? Como é que isso começou? Eu era operadora de telemarketing, né, na LBV. E aí, uma vez, eu falei, eu queria mais estar na minha área, né, do que eu estou estudando. Eu já estava na faculdade de Direito. E um dia eu fui procurar no painel de estágio da faculdade uma oportunidade, em algum escritório, alguma coisa. Quando eu cheguei no painel de estágio, tinha uma vaga na Polícia Federal. Achei estranho, mas eu falei, bom, eu vou ligar, não custa. Tirei o papelzinho, liguei. E aí o moço responsável disse, olha, nós temos essa vaga sim, ela está em aberto. Então, se você quiser, você pode dar um pulinho aqui para a gente conversar. Aí eu fui, ele tinha que preencher várias coisas, né? Eles fazem um monte de busca lá. E aí, no dia seguinte, ele me ligou e falou, olha, você foi aprovada, né, para vir para a vaga, você pode vir aqui para a gente dar algumas instruções, levar você na delegacia que você vai estagiar. E eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, ele me apresentou a chefe do cartório, a responsável pela delegacia. Eu trabalhei na delegacia, na Deleprev, que era a delegacia de crimes previdenciários. E aí, a chefe do cartório sentou bem assim, à minha frente, e falou, pegou uma pasta gigante assim, ela foi passando um nome, um monte de nome, falou, não, eu vou colocar você com esse aqui também não, com esse aqui também não. Aí ela parou no nome do Eduardo Bolsonaro. Ela falou, já sei, vou colocar você aqui com o Eduardo Bolsonaro. Aí eu falei, meu Deus, Bolsonaro, um nome tão impopular quanto o meu. Pensei, né? No dia ele não estava lá, ele estava de folga, tinha feito missão. Ela foi, me apresentou a sala, já passou algumas demandas para mim. Na segunda-feira, né, ele retornou, foi numa sexta-feira que eu iniciei. E aí nós fomos estabelecendo um vínculo de amizade, mas até aí eu não sabia quem era Bolsonaro, eu não sabia quem era nada. Eu já era envolvida na política, os meus pais já eram envolvidos na política lá na cidade de Pé de Serra, na Bahia. É uma política muito difícil, é uma política que te constrange muito, que te deixa à mercê ali, né, é o voto de cabresto, é o voto do carro-pipa da água na época da eleição. Então, é uma coisa muito, muito difícil que a gente enfrenta. É uma dependência muito grande da prefeitura. Então, tudo que acontece na cidade de São Paulo, porque o comércio é muito pequeno, não tem oportunidade, tudo gira em torno da prefeitura. A receita é a prefeitura.
E aí eu vinha também já muito decepcionada, então eu tinha na minha mente que eu também não queria saber. E aí a gente foi conversando, né? A gente foi estabelecendo um vínculo de amizade. O meu primeiro livro de direito, eu lembro que às vezes, quando a biblioteca da faculdade abria aos sábados, eu ia para conseguir estudar, porque eu não conseguia comprar os livros ainda. Então, o Vademecum, por exemplo, como eram poucas edições que eles tinham na faculdade, não era permitido levar para casa. Então, eu tinha um Motorola e aí eu fotografava algumas páginas do livro. E aí, um dia eu estou lá no estágio, antes de começar, vendo lá, tentando responder uma atividade que o professor passou, e o Eduardo chegou e viu. Ele falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu estou tentando responder aqui um questionário. Ele falou, mas pô, pelo celular. Eu falei, porque eu não consigo esse livro ainda. Aí disse, ele por aí que eu vou te dar um. Então, o meu primeiro livro de direito foi o Eduardo que me deu. Ele sempre me estimulou, né, a estudar, a ser a crescer através da oportunidade mesmo. E aí, em 2014, foi o primeiro vínculo foi a primeira eleição do Eduardo, deputado federal. E eu trabalhava na polícia à tarde, então eu fazia faculdade de manhã. E à tarde eu ia fazer o estágio. E ele falou, Sonaira, você não anima a trabalhar comigo no meu escritório político? Eu falei, meu Deus, política... Ele falou, você trabalha comigo de manhã, vê se você consegue mudar o horário, você não precisa nem tirar o estágio aqui, porque é 4 horas o estágio. E aí, vamos trabalhar comigo no meu escritório, você atende de telefone lá, vê com o pessoal, pedir material e tudo mais. Aí eu fui na faculdade, consegui a transferência do curso, coloquei o curso para a noite. Então, eu trabalhava com ele de manhã, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu ia para a faculdade. Em 2014, ele ganhou, né, a primeira eleição do deputado federal com um pouco mais de 80 mil votos. E aí um dia eu tô lá conversando com minha tia, a gente estava na sala de casa assim, meu telefone toca. E era ele. Aí ele falou assim para mim, Sonaira, você viu, né, que a gente ganhou, poxa, que bacana. Eu falei, eu vi, parabéns. Legal isso, né? Legal. A gente ganhou, né? Interessante. Você viu que a gente ganhou, nossa, estou muito feliz, estou ligando para te agradecer. Mas também eu queria saber se você não gostaria de continuar comigo. Ficaria muito feliz se você aceitasse continuar comigo. Você vir para o meu gabinete, pô, eu acho que vai dar certo, vai ser bacana e tudo mais. E aí eu estava com a minha tia, né? Aí eu falei para ela, ela falou, não, aceita. Porque a minha tia, ela foi, assim, uma pessoa muito de Deus na minha vida, sabe? Uma pessoa, assim, que sempre estava ali, às vezes, para a direção certa. Eu me lembro que quando eu vi o estágio na Polícia Federal, era R$496. Eu trabalhava na LBV, se eu conseguisse bater a minha meta, eu conseguia ganhar um pouquinho mais. Uhum. Então, sem a minha meta, eu ganhava R$700, um pouco mais de 700. Se eu conseguisse bater a minha meta de doações, eu conseguia ganhar um pouco mais. E aí, quando eu vi a vaga de estágio de R$496, eu falei, cara, é inviável. Não dá. E aí eu cheguei em casa um dia, minha tia já tinha chegado, ela estava na pia, agilizando a janta, e eu estava sentada na mesa, conversando com ela. Aí eu falei, tia, aconteceu isso, tem essa oportunidade de estágio aqui na Polícia Federal, é na minha área, mas para mim é inviável. Aí ela virou assim e falou, mas por que inviável? Eu disse, olha a diferença de valor. Aí ele olhou para mim e falou assim, Som, mas você não sabe o que Deus pode fazer através desse pouco. Às vezes, o pouco que a gente está visualizando hoje, a gente não tem a dimensão das portas que Deus pode fazer a gente entrar através desse pouco. Falei, minha tia está muito sinistra. E aí ela falou, não, aceita, vai lá, você não sabe o que pode acontecer, as portas que Deus pode abrir, a oportunidade que pode vir através dali. E eu fui, né, muitas vezes motivada pela fé dela, que me motivava. E aí eu fui. Eu falei, olha, Deus, está nas suas mãos, né? E aí eu fui, liguei para os meus pais também, avisei, porque aí já era uma despesa a mais que nós teríamos. E aí, nesta época, a minha tia ficou desempregada. Nós morávamos de aluguel. Então, o nosso medo era a gente ser despejada. E foi aí que eu comecei a vender o lanche também, para ajudar a chegar ali, né, na renda, para a gente conseguir pagar as contas. Então, quando ele me ligou, que ela estava no momento, eu falei, tia, aconteceu isso. E, gente, olha, eu vou te falar, foi exatamente o que ela falou. Você não sabe a oportunidade que pode abrir
através dessa situação que você acha que é pouco. Às vezes a gente acha que é uma situação de vergonha, né? Nossa, mas que vergonha, como assim que eu vou... Não, e ela estava realmente certa, era uma oportunidade, né, que Deus estava me dando, mas que aos olhos humanos você fala, pô, isso aqui é coisa de maluco. E quando aí ele me falou, aí ele me ligou, me falou do salário, eu olhei para ela assim. Aí ela falou, tá vendo? Deus é maravilhoso. E aí nós começamos, né? Então, fui trabalhar com eles, né, em 2014. 2018, estávamos lá também na eleição, a reeleição dele, a eleição do presidente Bolsonaro. 2022, aí viemos para 2020, que foi a eleição, meu primeiro mandato de vereadora. É uma eleição muito difícil, né? A gente veio de uma onda assim, muito difícil, né? Em que as pessoas se aproximaram, conseguiram pleito e depois viraram as costas. E aí a gente estava sentado numa bancada assim, eu, o Eduardo e o deputado Gil Diniz, apresentando alguns nomes, algumas pessoas que tinham nos procurado, né, para apoio para as eleições de 2020. E era uma lista muito grande, né, as pessoas pedindo apoio. E tínhamos alguns nomes também para a cidade de São Paulo. Eu apresentei esses nomes para ele e ele falou assim para mim, olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha candidata eu já tenho. A minha candidata vai ser a Sonaira. Falei, eu? Eu? Aí ele falou, não, a minha candidata é você, já vai, se prepare, eu acho que você é preparada, eu acho que você é a candidata, tem um perfil e a gente vai... Minha candidata é você aqui em São Paulo. Falei, não, querida, eu só quero casar nessa vida, você não tá entendendo. Falei, não. Sair lá da Bahia para sair da política. Ele falou, não, a minha candidata vai ser você. Mas eu falei, não, ele deve estar me trollando, alguma coisa assim, vai passar e ele vai esquecer. E ele não esqueceu. E aí um dia eu fui acompanhar o presidente Bolsonaro numa agenda em São Vicente. Quando eu encontrei com ele, ele falou, tá decidido então, né? A nossa candidata lá é você. Eu falei, gente, mas eles não esqueceram isso. E aí nós começamos a fazer campanha exatamente no limite ali que a lei impõe, né? Os 45 dias. Fizemos campanha, distribuindo material, falando quais eram as nossas propostas, né? Eu era uma pessoa inteiramente de bastidores, então eu sempre fui assessora. Tive muito esse trabalho de bastidor, de auxiliar, né, de receber as demandas, de entender o contexto ali. Então, quando você vai para uma frente de batalha, vira completamente a chave. Sim. Foi muito diferente, né? Foi muito desafiador. E aí nós conseguimos, né? Eu venci a eleição em 2020 com 17.881 votos. Uma eleição muito difícil, né? Uma eleição atípica. Estávamos saindo de uma pandemia, sim, ainda com muitas restrições, mas Deus cumpriu a sua promessa, né? Deus foi fiel e eu sempre costumo dizer que é tão bom você saber em quem você confia, em quem você crê. E nenhuma das palavras que Deus falou comigo, desde o dia que eu cheguei em São Paulo, nenhuma dessas palavras ficaram perdidas no caminho. Então, você vê a realização, né, de um Deus fiel. Não há variação em Deus, né? A gente vai variando, o nosso mundo um dia tá bom, um dia não tá bom, enfim, mas Deus não, ele é sempre fiel, né? E cumpre o que ele promete. E aqui estou eu, no SampaCast. E vereadora, como foi sua chegada aqui na Câmara Municipal, né? Como você já falou, a gente estava numa época difícil de pandemia de Covid-19, até a campanha foi um pouco mais difícil, né? Porque a gente estava na pandemia e chegou aqui e ainda estava... Não era a verdadeira Câmara que a gente tinha antes. Era uma Câmara que ainda tinha muitas restrições. Você foi bem recebida aqui na Câmara? Como que foi? O primeiro dia que pisou no plenário, né? Que é uma... A Câmara é gigante, né? A nossa Câmara é maior da América Latina. A vivência dela já era uma vivência num outro nível, né? Nos bastidores, era o outro lado. Primeiro que eu vinha sempre, né, e continuo com um lado que eu sempre me declarei, né? Quem me trouxe para cá, obviamente, que foi a mão de Deus que me guiou, foi a mão de Deus que colocou e foi a mão de Deus que trouxe as pessoas para que me apoiasse. Então, eu acredito muito e eu gosto muito de valorizar e ter sempre o meu coração agradecido às pessoas que Deus coloca na minha vida para me ajudar, para me dar oportunidade. Então, quando eu cheguei na Câmara, todo mundo já sabia que eu era Sonaira Fernandes, uma mulher negra, conservadora, direitista e bolsonarista. Então, de tudo que pesou foi o bolsonarista.
Então, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me olhavam assim... vem a doida, vem não sei o que lá e tudo mais. E eu fui aos poucos conquistando o meu espaço, né? Eu fui aos poucos conquistando, defendendo aquilo que eu acredito, né? Reagindo àquilo que eu acho que feria, né, o direito de outra pessoa, que termina o meu direito quando o teu começa, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Então, quando eu cheguei na Câmara, eu senti um pouco, né, dessa resistência em relação a mim por conta disso, mas eu me mantive naquilo que eu sempre acredito, naquilo que foi, né, o que fez a diferença na minha vida, que foram as portas e as pessoas que fizeram com que eu chegasse até aqui. E aí, aos poucos, a gente foi avançando, a gente foi, né, crescendo, a gente foi aprendendo também, que não deixa de ser uma grande aprendizagem, né, uma lição diária, uma dose diária de sabedoria, uma dose diária de novos conhecimentos, e a gente vai aprendendo, né? Coisas que eu já, principalmente depois da experiência que eu tive no Executivo, coisas que eu fazia enquanto vereadora, da forma como se legislava, que a gente quer o impossível e além, e depois que você tem uma experiência fora disso, você vê que é completamente diferente, que às vezes para você colocar, para valer a pena, para acontecer o que você faz aqui dentro, existe um outro caminho, uma outra realidade, uma outra forma. Então, tudo isso são doses, né, de sabedoria, de experiência que você vai tendo ao longo do caminho. Vereadora Elis, a gente ainda tem muito para falar aqui, né? Sem Mas a dúvida. gente tem que ir para um rápido intervalo. Então, o SampaCast volta já. Nossa entrevista com a vereadora Sonaira Fernandes já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso mesmo, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara, no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. E não saia daí, que nós voltamos já já. Na maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem, às vezes, gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe? Assim, são coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que a Câmara Municipal obedece a um conjunto de regras? Ela segue a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Segue também o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, que dentro da cidade tem a força de uma Constituição. Assim, os vereadores conseguem propor projetos que sejam de interesse da população, aprovar e alterar as leis e até mesmo exigir que o poder público cumpra suas obrigações. Mas não se esqueça, além de todas essas leis, quem ajuda a regular as ações dos vereadores é você. Faça sugestões, fiscalize e participe. Quer saber mais? Acesse saopaulo.sp.leg.br. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar do meu trabalho.
Eu gosto de ver de perto o que é que está acontecendo. Eu gosto de assinar meus documentos, eu gosto de sentar com a minha equipe, despachar, ver o que está acontecendo. E eu também gosto de cuidar da minha casa. Mas eu gosto muito de ir para a cozinha, gosto de cozinhar, gosto de receber a família, eu faço a comida da minha filha. Eu gosto de deixar o papá dela pronto, deixar as coisas organizadas. E a gente consegue, né, caminhar, né, dar conta de tudo. Eu não me culpo que eu tenho que sair, deixar ela em casa para trabalhar. E foi um desafio porque a gente nunca teve uma Secretaria da Mulher no Estado de São Paulo. Então, quando eu cheguei na secretaria, eu falei, bom, precisamos entender agora quais são as dificuldades das mulheres, por onde é que a gente vai começar. Então, nós reunimos as gestoras, organizamos as gestoras dentro de fórum, dentro de debate, dentro de discussões, para a gente entender quais eram as demandas dos municípios. Porque é inaceitável, né? Uma mulher que sai para se divertir, para passear, e é constrangida e sofre violência, né? Enfim. Então é justo que essas mulheres recebam um apoio, né, do município, do estado, para que ela tenha uma carga horária diferente nos dias de consulta, de reabilitação do seu filho. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a vereadora Sonaira Fernandes. Vereadora, você morou, né, em 2 grandes polos políticos do país, né, Brasília e São Paulo. Existe muita diferença entre os dois? Existe muita diferença. São Paulo, né, está aqui, principalmente na vereança da cidade de São Paulo, você está mais próximo do teu público. Você tem mais contato com as pessoas. Brasília, às vezes, é muito distante, né? Não é todo mundo que consegue chegar em Brasília. Eu digo isso até na Assembleia Legislativa, que eu trabalhei também na Assembleia Legislativa, e parecia, às vezes, que o povo não conseguia chegar lá. Aqui na Câmara Municipal, as pessoas têm mais facilidade, né? Você consegue estar mais perto do povo, mais perto do bairro, mais perto do teu eleitor. É um outro diálogo. E Brasília, né, é onde eu digo também que muita coisa acontece, né? Então, é um mundo à parte, né? O Congresso, enfim, tudo ali. Mas vale a experiência, né, de você entender como funciona, como é que os ministérios estão ali organizados, como é que funciona o Congresso Nacional, como é o dia a dia de um deputado, enfim. A experiência vai construindo, né, aos poucos, te dando a direção. A senhora agora aqui na Câmara Municipal está na Comissão de Administração Pública, né? Como é que tem sido a sua experiência lá? O que a senhora tem aprendido nesse segmento específico, né? E o que a senhora acha que pode melhorar? Qual que é a sua visão? Olha, eu participei da Comissão de Educação, né? E aí eu saí, fui para a secretaria e depois, por uma questão de composição, eu voltei para a Comissão de Administração. É completamente diferente, né? Você começa a olhar a pauta, o roteiro ali, os projetos de lei, de uma forma não tão ideológica, porque às vezes, agora na Comissão de Educação, os projetos sempre foram mais assim, eu entendia enviesado. De um lado, de uma visão de um determinado grupo. E eu acho que, principalmente, as pautas de educação, elas precisam ter o seu objetivo claro. Educação sem nenhum tipo de ideologia, tá? Sem nenhum tipo de valor claro. Isso eu digo, nem o meu e nem de outro que tem uma visão diferente. Então, na Comissão de Educação, às vezes, eu tinha essa dificuldade de chegar a um projeto e falar, olha, mas isso aqui caminha por um lado militante que não é legal para a criança, não é legal para a comunidade escolar. E aí a gente caminhava, às vezes, as discussões na Comissão de Educação mais pautadas nessas questões ideológicas, militantes. Na Comissão de Administração Pública, eu percebo que já é mais ali o que é possível mesmo, sabe? A lei ali, o projeto que está tentando se fazer e tudo mais. Então, se torna um pouco mais ágil. A discussão ela é mais clara, tá? Ela tem pouco viés ideológico, militante ali, e a gente consegue andar com ela. Na Comissão de Educação, que eu gostaria de estar também na Comissão de Educação, porque é uma pauta que eu gosto muito, né? Que eu me atento muito às pautas de educação, principalmente agora, depois do novo Plano Nacional de Educação, que está gerando várias plenárias, vários debates. É uma pauta que eu gosto, me interesso. E tem muito debate ideológico, né? Mas a administração te permite caminhar um pouco mais, né? Dando celeridade, agilidade. Então, a gente consegue andar um pouco melhor.
E, vereadora, durante o seu mandato, você foi mãe, né? Sim. Conta como que foi essa experiência com o mandato de vereadora, sendo mãe, e se algo mudou desde então E pra com um você. bebê pequeno, É. né? Uma menina, Maria Helena, Maria Helena, é. Não é fácil, né, Não, vereadora? não é fácil. Aí a gente percebe, né, as características que Deus derramou sobre as mulheres, minha gente. Porque não é todo mundo que tem o fôlego que a gente tem, não. Me desculpe os homens que estão ouvindo aqui, os homens que estão aqui também nesse estúdio. Mas a gente concorda também, Mas, né? menina, nós recebemos um negócio diferenciado. Porque a gente consegue dar conta de coisas que você fala, cara, não acredito que eu fiz isso. Quando chega no final do dia, que você para, você fala, nossa, eu fiz isso. E se a criança acorda de madrugada, você tá lá também e tá tudo certo. E não tem tempo ruim, E né? não tem tempo ruim, você tá lá e é aquele negócio. E eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar do meu trabalho. Eu gosto de ver de perto o que é que está acontecendo. Eu gosto de assinar meus documentos. Eu gosto de sentar com a minha equipe, despachar, ver o que está acontecendo. E eu também gosto de cuidar da minha casa. E não é para mostrar para ninguém ou para dizer, nossa, mas por que você está fazendo? Não, quando dá para fazer, eu faço. Mas quando não dá, eu não me culpo também. Sou muito tranquila em relação a isso. Mas eu gosto de sair da minha casa quando eu tenho tempo e deixar o meu almoço pronto. Eu gosto de sair da minha casa e deixar a minha janta pronta. Eu gosto de sair da minha casa e deixar a roupa na máquina. Eu gosto de sair da minha casa e deixar as coisas da minha filha organizada. Num dia que não dá, tá tudo certo também. Mas eu gosto de fazer isso. Né? Eu tenho uma moça que me ajuda, cuida da minha filha, uma grande amiga minha. E eu converso com ela sobre as coisas. Às vezes ela fala assim, Sol, você não precisa fazer isso. Eu falei, mas eu gosto. Até aproveitando essa deixa, vereadora, a senhora é baiana, né? Sim. E a culinária baiana, a gente sabe que é uma delícia. maravilhosa. Faz parte do seu cardápio, das iguarias que você prepara? Faz. Eu amo cozinhar. Aham. Amo mesmo, assim, de ir para a cozinha, de fazer um almoço, de arrumar uma mesa. Eu gosto demais. E aí é curioso que lá o meu marido, ele é paulista. Ele é paulistano, meu marido. E aí tem algumas coisas que ele estranha, assim, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui pra Bahia e eu trouxe tripinha seca. E ele tinha ido comigo. Ele falou assim pra mim, Sonaira, pelo amor de Deus, você não vai fritar isso no apartamento. Os vizinhos vão querer saber o que você tá fazendo. Eu falei, fica tranquilo, querido, vai estar tudo certo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, isso aqui tem um cheiro muito forte. Eu falei, mas é gostoso. E aí ele saiu para trabalhar e eu fiquei em casa e eu fritei, menina. Aí quando ele chegou à noite, porque é forte de verdade, mas eu já estou acostumada, Sim. então para mim dá tudo certo. E deve ter saudades, né? Por isso que ele Saudades. trouxe. E aí ele chegou à noite e falou, mas você fritou mesmo as tripas, né? Eu falei, comi com farinha, um feijão farofado maravilhoso. Então tem essa diferença, mas eu gosto muito de ir para a cozinha, gosto de cozinhar, gosto de receber a família, de fazer, eu faço a comida da minha filha. Eu gosto de deixar o papá dela pronto, deixar as coisas organizadas. E a gente consegue, né, caminhar, né, dar conta de tudo. Eu não me culpo que eu tenho que sair e deixá-la em casa para trabalhar, né, porque é oportunidade, né, é a gente dando conta do recado, é cuidando também do futuro dela, é defendendo aquilo que eu acredito que eu posso deixar de legado para a geração dela, para os meus netos. Então eu saio com muita tranquilidade para trabalhar e a gente vai seguindo. Agora eu me empolguei também na culinária baiana. Você falou que tem alguns pratos que seu marido estranha, a tripinha, mas quais são os seus preferidos da culinária baiana? Eu tô falando isso porque minha mãe é baiana, também. É. Olha, eu gosto de um vatapazinho com Adoro. frango, um frango com quiabo. Eu acho que o próximo SampaCast com a Sonaira Fernandes tem que ser com, né, Vamos, degustação, vamos. né? Uma mesinha aqui pra gente, não né? é? Um caruruzinho eu gosto. Um enroladinho, tem a buchada que eu também amo. Tem o acarajé, gente do céu. Acarajé é maravilhoso. Tem um acarajé que eu gosto. E você faz tudo isso? Eu faço. Delícia. Tenho agora para festa junina, né? Eu já tô me preparando também para fazer o bolo. Lá a gente fala bolo de aipim, mas o legítimo. Não vem com esses negócios fake news não. Que você vai lá, rala a mandioca no ralo mesmo de verdade. Deixa lá, espreme, põe ele para descansar. O de verdade, o bolo de milho, o curau, a pamonha, o lelê. Eu gosto de fazer. Já estou com meu marido preparando a nossa comemoração de festa junina. Convida, né, cara? Nossa, a gente ficou com vontade, né, Eu Liz? gosto muito de cozinhar.
Vereadora, deixa eu dar sequência aqui agora nesse... Vamos deixar esse papo aleatório por enquanto, para falar um pouquinho da sua trajetória na política, né? A Secretaria de Política da Mulher aqui do Estado de São Paulo, a senhora ficou um tempo lá, né? Fez um trabalho bastante intenso, com várias políticas públicas. Conta um pouquinho dessa sua passagem por lá, o que a senhora trouxe de lá também para a cidade de São Paulo, né? Tá. Foi uma experiência assim, muito desafiadora, né? Que eu deixo aqui registrado mais uma vez o meu agradecimento ao governador Tarcísio, à primeira-dama Cristiane, que me deram essa oportunidade de ir para a Secretaria da Mulher. E foi um desafio porque a gente nunca teve uma Secretaria da Mulher no Estado de São Paulo. Então, quando eu cheguei na Secretaria, eu falei, bom, precisamos entender agora quais são as dificuldades das mulheres, por onde é que a gente vai começar. Então, nós reunimos as gestoras, organizamos as gestoras dentro de fórum, dentro de debate, dentro de discussões, para a gente entender quais eram as demandas dos municípios. Porque, muito embora o Estado não tivesse uma secretaria que acolhesse todo este povo, eles já se organizavam nos seus municípios, dentro das procuradorias, dentro das coordenadorias, dentro dos conselhos. Eles se organizavam para cuidar das demandas que vinham da mulher. Quando nós fizemos o recorte da dificuldade dessas mulheres, aí a gente começou a afinar o trabalho. Então, nós temos uma demanda muito grande nas questões de segurança. Nós temos uma demanda muito grande na questão da autonomia financeira desta mulher. E nós temos demandas gritantes na questão de saúde da mulher. E aí nós percebemos que muitas gestoras que estavam responsáveis por cuidar dessas mulheres estavam doentes também. Estavam feridas também. E que precisavam de uma política voltada para a mulher de acolhimento. Então, nós nos organizamos dentro desses fóruns, dentro desses debates, para cuidar primeiro das gestoras, para falar, olha, como é que a gente pode organizar? Como é que a gente pode dar as diretrizes? Como é que a gente pode fazer? E aí nós fomos caminhando. Então, nós fizemos diversas caravanas pelo estado de São Paulo, né, para tratar com as gestoras, para depois trazer as mulheres, levar um relatório de trabalho. Olha, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode construir essa demanda? Como é que a gente pode dar fluxo nessas demandas? E aí nós começamos a receber também uma série de proposituras da Assembleia Legislativa. Então, quando nós estávamos no meio desse debate, nós recebemos um projeto de lei que o governador sancionou sobre o protocolo Não Se Cale, que é uma lei, né, que ela obriga diretamente os segmentos de bares, restaurantes, casas noturnas, espaços de festa, casa de cultura, da proteção e acolhimento às mulheres dentro desse segmento. E, gente, eu vou dizer para vocês, saltou os olhos, eu fiquei assustada, o número de mulheres que sofrem violência dentro desse segmento. Tanto as mulheres que frequentam, quanto as mulheres que trabalham no segmento. As promotoras de evento, as meninas que estão ali operando, elas sofrem violência neste contexto. Então, quando chegou para a gente esse projeto de lei, o governador Tarcísio falou assim, olha, eu não quero que seja mais um projeto de gaveta. Eu quero que isso aqui aconteça, eu quero ver isso aqui. E aí nós organizamos dentro da Secretaria da Mulher um grupo de trabalho. Nós trabalhamos com o Ministério Público, com o PROCON, com a Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Turismo, Desenvolvimento Social. Reunimos esse pessoal, né, por 120 dias e começamos a discutir da efetividade do protocolo Não Se Cale. Então, veio com a gente os sindicatos, né, responsáveis pelos segmentos de bares, restaurantes, veio a Foresp, veio o pessoal da Abrafesta, todo o pessoal estava reunido com a gente para construir o protocolo. Então, fizemos um protocolo, tem um treinamento, né, para este protocolo. Os segmentos de bares e restaurantes precisam treinar os seus funcionários para receber a mulher, como eu acolho a mulher. Então, tem um profissional de segurança pública que, dentro do conteúdo, ele ensina para o funcionário como eu identifico uma abordagem, como eu faço essa abordagem, qual é o perfil, né, de uma pessoa que está sofrendo, que está sendo intimidada através de algum contexto ali, como que eu noto que aquela mulher está sendo obrigada a sair daquele ambiente, às vezes ela não quer, mas ela está sendo obrigada, enfim. E fizemos todo esse planejamento, nós tínhamos uma preocupação em não onerar
o segmento, porque já víamos de um ano de pandemia. Então, o governo do estado arcou com todas as custas do protocolo Não Se Cale. Então, é um curso online, inteiramente gratuito. O PROCON, que é o órgão fiscalizador, já faz a fiscalização desses estabelecimentos. Alguns estabelecimentos já estão no prazo, outros já passaram do prazo de capacitar os seus funcionários dentro da plataforma do protocolo Não Se Cale. Então, o PROCON já autua alguns estabelecimentos, o PROCON também já autua grandes eventos, porque nós chamamos também os grandes eventos para discussão, né, para que eles participem. Olha, no teu grande evento, você vai ter que providenciar os cartazes de identificação. Você vai ter que providenciar um local em apartado para que a mulher que esteja sofrendo violência ou se sente intimidada ou insegura, ela tenha um lugar para ir. Tu vai ter que colocar os teus funcionários identificados, olha, apoio à mulher, alguma coisa que o protocolo também traz, para que a gente possa, né, dar tranquilidade para a mulher que trabalha, porque é inaceitável, né, uma mulher que sai para se divertir, para passear, e é constrangida e sofre violência, né? Enfim. E que importante, né, que tem agora esse protocolo, Sim. né? E aí tem o protocolo Não Se Cale, e aí quando a gente saiu, deixamos também encaminhado o protocolo Não Se Cale vai à escola, porque muitas vezes a criança é a principal testemunha da violência que acontece em casa, e essa criança reflete isso na escola, né? O mapa de mundo daquela criança é o que ela vive em casa. Então, se ela tem um cenário de violência, ela vai acreditar que aquele é o mapa, que aquilo é o mundo. E aí a gente traz essa discussão também para as escolas, para que a gente consiga, né? Vereadora, voltando aqui para a Câmara, né, Elis, tem algum projeto que você gostaria de destacar? Tem um projeto que eu vi muito isso também na Secretaria da Mulher. Eu falei, poxa, talvez seja viável, né, a gente fazer isso na Câmara Municipal, que é o projeto 522 de 2022, que dispõe do horário de trabalho especial para as servidoras públicas do município de São Paulo. E o que é isso? São as mulheres, são as cuidadoras, são as pessoas que cuidam de uma criança especial, um filho especial, uma cuidadora que tem aquela responsabilidade. E, às vezes, ela não consegue dar conta da consulta do filho, ela não consegue dar conta do trabalho, porque há um choque de horários ali, de demandas, e ela não consegue. E ela chega no trabalho e ela tem um dia descontado. Então, eu acredito que essa mulher, ela já tem muitas dificuldades, né? Ela já está envolvida numa questão de vulnerabilidade muito alta. Às vezes ela é sozinha, às vezes o marido deixa, porque acha que a responsabilidade é dela, acha que a culpa da criança ter nascido com necessidade especial é dela, e essa mulher passa a ser ela para tudo, o tempo todo. Então, é justo que essas mulheres recebam um apoio, né, do município, do estado, para que ela tenha uma carga horária diferente nos dias de consulta, de reabilitação do seu filho. E aí tem um outro também, que é o 98, que dispõe sobre o respeito dos servidores públicos à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição especial de fragilidade psicológica. Essas pessoas precisam ser respeitadas, né? As pessoas que já sofrem tantos preconceitos, né? Que já têm muitas portas fechadas, já vivem isso no seu dia a dia. Então, a mulher, quando ela é, principalmente as mulheres atípicas, né? Nós temos as mães atípicas e nós temos aquelas mulheres também atípicas. Elas já sofrem os seus preconceitos. Ela já tem as suas dificuldades. E uma mulher, quando ela tem um filho com a necessidade especial, a causa dela absoluta passa a ser o cuidado com o filho. E, às vezes, tem mulheres que perdem até os seus postos de trabalho para cuidar dos seus filhos. E aí ela volta a depender de alguém, a depender de doação. Essa mulher perde a autoestima. Essa mulher não consegue arrancar um fio da sobrancelha. Nada, esquece, parou para ela. E nessa jornada na secretaria, eu encontrei mulheres que elas não sabiam fazer um currículo. Elas estavam muito desatualizadas de tudo. E não é porque ela falou, eu vou ficar aqui no meu canto e vou viver de doação. Não, é porque a vida dela estava resumida a cuidar do filho. E, às vezes, o empregador, né, o gestor, não entende a situação dessa mulher. E a gente precisa falar dessas mulheres. Nós precisamos falar das mulheres atípicas, das mulheres que gestam, as mulheres que são mães e que, às vezes, no seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho não está preparado para receber essas mulheres. Então, a mulher precisa fazer o alívio do leite. Então, ela tem que correr. Eu vi um relato de uma mulher que, quando ela tinha que fazer o relato do leite, o alívio do leite, ela ia para a escada
Ela levava o lencinho umedecido e ela ficava ali fazendo o alívio do leite. Em condições terríveis. Em condições né? terríveis. Nós temos mães que acessam o transporte público da cidade de São Paulo, que muitas vezes essas mulheres têm os seus filhos autistas e estão no metrô de São Paulo, estão no trem da cidade de São Paulo e de repente tem uma pane, esse trem para e a criança fica inteiramente agitada e ela não tem um espaço reservado para acalmar o filho. E aí foi aí que nós lançamos o primeiro espaço maternidade dentro da Estação da Luz, da CPTM. Então, nós temos um espaço acessível, nós temos uma copa, uma brinquedoteca, sala de amamentação e banheiros adaptados para receber essa mãe, para receber essa família. E é curioso que na semana que nós recebemos, que nós estávamos para lançar, entrou uma demanda na secretaria de uma mulher. Não, entrou na minha rede social a demanda de uma mulher que estava com um filho na plataforma, parou tudo e ela falou, olha, eu sou mulher, eu sou mãe e eu estou aqui no transporte público e eu não tenho um lugar que eu consiga acalmar o meu filho. E assim, aí eu percebi, eu falei, puxa, mas foi bem na hora, né? E foi exatamente na estação que ela passou por isso. É um projeto piloto, está na Estação da Luz. A gente precisa pensar nessas mulheres. A gente precisa pensar na mulher do campo. Que às vezes está lá e não tem uma DDM, não tem uma UBS. Como é que a gente vai fazer política pública para essas mulheres? Vereadora, infelizmente a gente está quase chegando no fim do programa, o papo está muito legal, mas chegou o momento agora do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparada? Tá bom. Vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Eu gosto do centro da cidade de São Paulo. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Acolhida. E se a política fosse uma palavra? Desafio. E qual que é o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Conseguir retribuir para São Paulo tudo aquilo que São Paulo me deu. E se pudesse voltar no tempo e conversar com a Sonaira Fernandes pequenininha, qual seria o conselho? Vai em frente. Ai, que lindo isso, né? E qual que é o seu conselho para o jovem de hoje? Não desista da política. Bom, infelizmente o SampaCast está chegando ao fim. Elis, muito obrigada pela sua companhia hoje. Nossa, eu que agradeço, ainda mais ouvindo uma história linda como a da Sonaira. Obrigada também, vereadora. Obrigada, gente. Obrigada, vereadora. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Tchau.